O Pontão de Comunicação Convivência em Paz traz a cada programa projetos que visam contribuir para atingir as metas do milênio. No programa de hoje, vamos abordar a meta 7, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Você vai conhecer o Sítio Gerânio, um centro de referência em qualidade de vida, educação ambiental e produção de alimentos orgânicos. A Abadia, que se encontra no núcleo rural de Taguatinga, vai nos dizer agora o que se produz lá no Sítio Gerânio. A gente produz legumes, verduras e frutas, 100% orgânicas, super saudáveis, deliciosas. Essas frutas, esses legumes são comercializados em feiras livres, na 316 Norte, na 908 Sul e no Mercado Orgânico no Ceasa. São feiras da Associação de Agricultura Ecológica e feiras também do Mercado Orgânico, que é uma associação que atua lá no Ceasa DF. Somente a produção de verduras orgânicas não é suficiente para a sustentabilidade, para a manutenção do Sítio Gerânio. Então nós trabalhamos com produção de verduras orgânicas, trabalhamos com produção de árvores e ervas medicinais e também recepção de grupos para workshops, para cursos, para confraternizações, aniversários, casamentos e o mais lindo de tudo, crianças, adultos também para educação ambiental. A gente também tem um trabalho, que é o efeito multiplicador, que é oferecendo cursos para a comunidade. Então vários cursos a gente conseguiu oferecer, que foram muito bons, como curso de agrofloresta, curso de produção de ervas, plantas ornamentais, reciclagem. A partir de uma ideia visionária, o Sítio Gerânio foi criado. A Abadia nos comenta como foi o início. Essa história que começou 25 anos atrás foi uma escola, porque eu, dentista, meu marido é engenheiro civil, e a gente numa feirinha, 3 horas da manhã, e as pessoas brigando, se estapeando por uma cenourinha pequenininha, por um rabanete pequenininho. E a gente começou a aprender e esse movimento cresceu. Hoje, nós somos assim um exemplo, uma associação, a Associação de Agricultura Ecológica, até hoje, fomentando, produzindo, pesquisando, estudando, trabalhando com a agricultura ecológica. Aqui nós estamos de frente do berçário. Aqui que os bebezinhos, os alfaces, os brócolis, os tomates são cuidados com muito carinho pelo Chico. Ele planta e depois de 3 semanas, 4 semanas que ele leva para os canteiros. Então as plantinhas precisam desse ambiente de cuidado, de otimização para poder desenvolver com saúde. Ali dentro do berçário nós temos umas super enfermeiras, as aranhas, que cuidam das pragas e fazem o controle biológico ali dentro. A agricultura, ela é uma arte. Então o trabalho tem que ser de muito carinho, de muito cuidado, para a gente conseguir germinar essas mudinhas saudáveis e bonitas, como vocês estão vendo. É preciso de um humus natural que a gente prepara aqui no Sítio Gerânio mesmo, com a própria decomposição, com a própria reciclagem do material orgânico aqui do sítio. E toda semana, toda quinta-feira é feito o plantio em sementeiras e toda semana é feito o transplantio. Então tem que ser um trabalho assim de muito cuidado e de ciclos, É um trabalho que tem que ter um ritmo para que ele tenha um sucesso.
Então, trabalhar com a agricultura é trabalhar com a natureza divina, né? Que são ciclos da natureza que se repetem, é esse trabalho de paciência, de sensibilidade, de cuidado e de amor. Meu nome é Maria José, eu sou moradora de Samambaia, já frequento aqui o sítio Gerânio há um bom tempo, geralmente semanalmente, todas as sextas-feiras, né, faço a utilização das folhagens orgânicas, até porque o consumo, né, desses vegetais são bem mais saudáveis do que os que a gente encontra em supermercados, então por isso que eu faço a utilização deles. Aí eu aproveito e compro tanto para mim quanto para minha mãe que mora em Taguatinga. Como eu moro aqui mais próximo, aí eu sempre compro para nós duas. Eu acho que o fato principal é pela falta de agrotóxico, né? Que é um alimento bem mais saudável para a gente estar consumindo ele. O sítio Gerânio não produz somente frutas e verduras orgânicas. Ele é também um centro de estudos em tecnologias sustentáveis. O sítio Gerânio, ele tem hoje uma estrutura muito especial. Ele tem um centro de vivências muito agradável, acoplado a ele uma cozinha semi-industrial, um quiosque do lado de um lago de tratamento de água natural, um centro de educação que a gente batizou essa escola de casa de estudos. E porque do lado começou há 6, 7 anos atrás um centro de estudos de práticas de permacultura, centro de estudos para sustentabilidade. Então, nesse espaço está sendo recuperada uma cascalheira com terraços de pneu, terraços de superadobe, captação de água da chuva, sanitário compostável e o viveiro para a produção de árvores. Você já ouviu falar em sanitário compostável? Lá no sítio Gerânio, a gente vai ver como funciona. O banheiro seco, fossa seca ou sanitário compostável, ele é um sistema de biodigestor, em que todo o resíduo humano que fica lá dentro, junto com serragem, com papel, ele vai se decompor. O sistema ele é feito em 2 câmaras. Então você usa uma câmara por 6 meses, depois você isola essa câmara e começa a utilizar a outra. A câmara primeira, ela vai ficar fechada também por 6 meses, para que haja a completa decomposição de todo esse material orgânico. Depois que esse material orgânico, depois que se passaram 6 meses, depois que esse material é retirado, ele é levado para a compostagem e ele se transforma num rico adubo. E aí, desta forma, nós temos o cuidado de não estar contaminando a água, essencial para a vida, com dejetos humanos. Eu mandava de aluguel, aí fui chamar para trabalhar aqui na chácara, na horta. E já tem 1 ano e pouco que estou aqui. Aí para mim foi muito bom que saí de aluguel. De aluguel é para outras coisas. Não tem veneno, não tem nada e estou gostando muito. A agricultura orgânica não é somente a produção de alimentos sem agrotóxicos. Requer também um cuidado com os trabalhadores que ficam na lavoura. Uma casa digna para se morar, eles têm que ter todos os direitos trabalhistas, com carteira registrada, todos os seus direitos, morarem num lugar bom, participar de todo o processo, porque quando você fala a agricultura orgânica, ela envolve tantas coisas, ela envolve também a área ecológica, como você cuida da terra, como você cuida da água, dentro do local aonde você está trabalhando. E você que procura uma alimentação saudável, fique atento aos dias e horários da feira orgânica lá do sítio Gerânio. Bom, meu nome é Suelene, eu moro aqui no Gerânio já há alguns anos, já tem 10 anos mais ou menos. E assim, aqui a gente trabalha com produtos orgânicos, né? Além de acompanhar esse processo de produção assim no dia a dia, a gente atende também a população aqui, né?
aqui no sítio, diretamente no sítio. A gente atende aqui às terças e sextas, a partir das 14 horas até às 18. Tá? E quem faz esse atendimento aqui sou eu. Eu atendo diretamente o público, né, que vem aqui, que procura uma alimentação mais saudável, né? Então é eu que faço esse atendimento aqui. No sistema agroflorestal, quando o homem entra para manejar, ele faz o trabalho de podas, de realmente retirar aquela árvore, porque cada um tem uma missão. A árvore, a partir do momento que ela cumpriu a sua missão, ela sai do sistema. E sair do sistema, ela vai virar humus, para que as outras desenvolvam, para que as outras cresçam com vigor, para dar o fruto, para dar o oxigênio, para fazer essa coisa maravilhosa que é a agrofloresta. Quando a gente fala que a agricultura orgânica não usa o NPK, porque quanto mais você vai só colocando o NPK, assim, é uma visão minha, as plantas vão tirando os elementos químicos que estão disponíveis no solo. Vai tendo um momento que vários elementos químicos não vão estar mais disponíveis, eles vão acabar. Agora, nessa floresta, nessa agrofloresta que você vai estar fazendo aqui, esses alimentos, eles vão estar sempre disponíveis, porque vão estar o tempo todo árvores sendo manejadas por nós, ou caindo, e as folhas de cada árvore, porque elas vão buscando lá embaixo e trazendo para cima. Então, o alimento que a gente vai comer é muito mais rico. Então, hoje nas florestas, a gente está plantando, além da diversidade, como margaridão, como as leguminosas, a gente também está plantando o capim. Porque esse capim plantado, se você durante o ano dá 4 cortes nele, e é colocado em todo o sistema, como você pode ver aqui no solo, e vai servir de alimento para todas essas plantas desenvolverem melhor ainda. E dentro de um sistema como esse, a gente tem aqui um pé de cacau desenvolvendo. Debaixo do pé do cacau, vou abrir para te mostrar, tem um pé de café desenvolvendo. E aqui está uma árvore também em crescimento. Tem outra árvore que é um angico, que já está maior do que ela, que já está em desenvolvimento. E assim, tem uma jussara junto, tem a helicônia junto. Olha que beleza da semente. Cada uma contribui com a outra. Elas não competem entre si. Elas se ajudam mutuamente. Elas competem pela luz, mas cada uma tem a sua altura, tem o seu extrato e tem o desenvolvimento. Olha o café, que coisa maravilhosa. A quantidade de sementes que são colocadas, a diversidade dessas sementes são importantes. E é bom observar também aonde você vai estar plantando, né? Qual semente você vai estar plantando. Tem a jussara, se você plantar lá no cerrado, lá em cima, ela vai ter uma dificuldade. Agora, se você coloca ela no ambiente dela mesmo, ela vai desenvolver muito mais rápido. A jussara brotando, ela caiu lá de cima, olha, viu? O broto dela, olha só que coisa linda. Ela caiu dessa árvore mãe aqui, aproveitando esse humus. De repente, plá, existe aquele caos, onde cai árvores, onde acontece ali uma destruição ali. Isso tem uma razão de ser. Que quando acontece isso, outras árvores que estão esperando muitas vezes vários anos, 10, 20, 30, 40 anos, a semente está ali, ela tem a capacidade naquele momento, porque vai entrar a luz, ela vai germinar. E aí vai mudar o ambiente para uma outra forma. Nós fazemos parte desse sistema. E quando você contribui para que ele seja melhor, você também é melhor.
E quantas pessoas têm a possibilidade de vir aqui, de crianças fazendo grandes trabalhos com pessoas que estão orientando, que estão mostrando essas coisas maravilhosas. Olha aqui, uma planta, mas chama amendoim bravo. Olha que coisa bonita. Ele vai se tornar uma árvore maravilhosa. Esse caminho foi feito no meio da floresta, esse caminho com tábuas, são tábuas recicladas, que foram tábuas utilizadas na construção e que vieram aqui para que a gente possa passar aqui por cima, onde pessoas com deficiência podem estar vindo em cadeiras de rodas visitar. A educação ambiental que se dá a essas crianças, delas terem a oportunidade de vivenciar e muitas vezes até de praticar algumas atividades, isso enriquece. Isso vai fazer a transformação do mundo em que vivemos. Buriti, os índios a chamam de árvore-mãe. Na floresta, se ele está com sede e não tem uma água perto, ele vai, abre um buraco e vai tomar a água do Buriti. E o sítio Gerânio, junto com o ONG Mão na Terra, foi premiado em 2008, 2009 com o prêmio Ouro Azul. Um prêmio dado à comunidade pelo uso sustentável da água. Então a gente tem essa responsabilidade de estar pesquisando e estudando tudo que se refere à água. Então esse projeto é uma pesquisa, é um estudo que está assim muito bonito e muito desafiador. Então cada dia tem um desafio novo. Então a primeira parte do lago, a água está sendo filtrada, mas está formando ainda bastante lodo, bastante musgo na parte final, que é uma piscina natural. Então a gente está tentando resolver esse problema, como diminuir a formação de lodo, de algas, para manter a água purificada. E essa água que vocês estão vendo aqui é uma água que nasce aqui no sítio, que a gente chama de afloramento, agora na época das águas. E infelizmente ela seca na época da seca, e o nosso desafio é que ela seja perene e que a gente possa, fazer a máxima do nosso querido professor Ernest Ghost de semear água. Então tudo que a gente faz aqui em relação à sustentabilidade, agrofloresta, tem a ver com essa missão do homem de cuidar, de amar, de preservar a água. Juntamente com o arquiteto permacultor Sérgio Pamplona, o sítio Gerânio iniciou um projeto de uma piscina natural. Ela tem mais ou menos aqui dentro 1,5 metro a 2 metros, dependendo do local. Num processo muito interessante, onde a água vai pegar, vai fazer esses movimentos aqui, ó. Ela vai passando e pelas plantas aquáticas, ela vai lá, ela volta até chegar na piscina. Mas antes disso, ela vai passar também pelo processo de filtração, que vai ter uma cascata, que vai passar pelas flowforms. Passando pelas flowforms, aqui nesse lado ela vai cair também dentro desse processo de filtração. Então são 2 processos feitos com essas plantas aquáticas até chegar numa piscina natural. E esse é um processo que a gente está experimentando, que estamos experimentando. E além da filtração da água, existe a beleza, existe o belo. E não só o belo, porque as plantas aquáticas também, elas têm elas se proliferam muito rápido. Se proliferando muito rápido, elas têm a possibilidade da gente pegar também essas plantas aquáticas e utilizá-las de uma forma interessante, que é levando ao minhocário. A minhoca vai transformar em humus que a gente usa também nas plantas, na horta, nas plantas do viveiro e no lugar que a gente achar que é necessário naquele momento. Porque através das suas raízes, elas retêm o nitrogênio do ar. E quando você leva a um composto ou ao minhocário, ele é enriquecido com esse elemento nitrogênio, que é de uma importância muito grande. E sempre uma quantidade muito grande sai daqui, de material, para ser transformado dessa forma. Além do balo, então ele tem várias utilidades. Então isso realmente é fantástico. E quando se trata de
de água, a gente tem que pensar que água é vida. E onde há vida, existe muita bactéria, muito micro-organismos e muita fermentação, muita vida. E as pessoas têm medo da dengue, mas o que a gente tem que entender é que a gente não precisa bloquear, a gente não precisa inativar os micro-organismos, a gente tem que criar um ambiente que seja dinâmico e que esses micro-organismos estejam de uma forma saudável e que possam nos beneficiar também. Se não cuidar da sua casa, ela pode se acabar. Então, temos que aprender a fazer isso. Cada um do seu jeito. Eu sou um iniciante, estou aprendendo, mas a cada dia pretendo melhorar. Eu acho que se cada pessoa começar a fazer alguma coisa, acho que todos nós já fazemos, mas se dedicar mais, observar mais e cuidar melhor da água, do planeta, de si mesmo em primeiro lugar, tudo vai ser diferente, com certeza.